Olá, eu sou a Simone Luz e eu ajudo você, professora, a ter mais tranquilidade entre as suas tarefas de casa e as suas tarefas da escola. Fácil? Mas possível? Com certeza. Então, esse vídeo que você vai ver agora é uma sequência de lives que eu tenho realizado através do meu Instagram toda quinta-feira às 8 horas da noite. Eu Aproveite! fiz coaching, né? Que é justamente essa formação para o autoconhecimento, para o desenvolvimento humano, né? Para a busca ali de metas específicas e tudo mais. Então eu fui fazer 2 cursos, né? Assim. E a Rita estava dentro de um projeto na ocasião, com um trabalho muito lindo dentro de um projeto chamado Mãe que Acolhe. Eu coloquei aqui nos meus stories, inclusive, para Eu vi. contextualizar isso. Eu coloquei, sabe? E olha que aquela foto foi a primeira, Rita. Eu fiz Ai, questão que de colocar delícia, que aquela saudade. foto, porque tinham outras fotos até melhores, mas aquela foi a primeira. Assim, eu me lembro como Aí, se fosse hoje. e primeira turma a gente não esquece, né? Os meninos, assim, Não, tudo aquilo que eles nossa. abraçaram. Nossa, e aí, gente, eu fui validar todas as ferramentas de coaching, toda essa jornada. Eu falei, meu Deus, abriu-se aqui um horizonte. Eu preciso levar isso para as pessoas de alguma forma. Então, eu acabei conhecendo o projeto que a Rita estava ali na coordenação, né, junto com o Tiago também, que é uma pessoa também que eu admiro muito, se tornou também uma pessoa muito querida para mim. Então, e eles abraçando, né, uma recém-formada, né? É como a gente, quando a gente faz uma formação em pedagogia, né? Não tem experiência, não sabe muito bem ainda o manejo, não é assim, gente? Quem nunca sentiu um friozinho na barriga ao entrar na sala de aula pela primeira vez, que atira a primeira pedra, né? Então, era eu ali com um projeto, com essa intenção no meu coração, assim, dessa promoção do bem, de levar algo de bom para as pessoas. E a gente pôde, eu falo a gente, porque todos nós vivemos ali um processo incrível de validação do quanto o autoconhecimento promove verdadeiramente mudanças, né? O projeto Mãe que Acolhe, talvez se a Rita quiser só contextualizar depois melhor do que eu, né? Mas trabalha justamente com esse acolhimento e eu não sei se é correto falar o tratamento em si, Rita, mas tanto a prevenção também, de certa forma, com os trabalhos extras, né, palestras, outros trabalhos que vocês realizam, mas também esse cuidado ali, esse tratamento ali desses jovens homens, né, que estão ali na dependência química, álcool, drogas e outras substâncias, né, passam por um processo, né. Então, esses próprios meninos também, a gente ainda tem um certo convívio até hoje, né? Mesmo assim na distância, nas redes sociais, eu acompanho um pouquinho da jornada deles, do sucesso deles, assim, essa é a melhor parte, né? Então, Sim. eu fico realmente muito feliz. E aí, depois que eu conheci a Rita, a gente aí se conectou, porque aí, né? A gente costuma dizer que Deus não une simplesmente pessoas, ele une propósitos, né, Rita? A gente acredita nessa verdade. E aí a Rita também fez coaching comigo depois, mais recente, acho que foi 2019, Rita? Eu estava olhando, Foi antes a da gente terminou pandemia. mais ou menos, a gente terminou um pouquinho antes de começar a pandemia, acho que foi fevereiro de 2020 a gente terminou. Ah, Comecei então em foi finalzinho de 2019, 2019, a gente, isso, e aí terminamos ali isso. no finalzinho de fevereiro. Isso. Então essa é a história, gente, só para contextualizar, para vocês entenderem um pouquinho. E aí a Rita agora com esse trabalho incrível, eu falei, Rita, vamos dividir comigo esse tema, porque é um tema muito bacana, que é algo que hoje ela também abraçou para ela. Você nem falou muito das suas formações, né, Rita? Mas as suas formações hoje te dá também toda essa, além da experiência, você também é pedagoga, diretora, né, de um projeto também social. Então, além da experiência em si, você também, através das suas formações, né, trabalha muito com autoconhecimento, com esse atendimento às famílias. E aí eu quero que você fale um pouquinho, né, desses benefícios para nós, Rita. Poxa, por que um professor deveria buscar, né, o autoconhecimento? Não é só porque existe a BNCC e está falando para a gente trabalhar isso, não. Mas, além disso, por que eu deveria realmente buscar? Olha a Kelly chegando aqui, Rita. Ah, Boa bonita, tá noite, com saudade de mim, Kelly. ficou comigo o dia inteiro, mas ela não aguenta. Ela Não ficou morrendo de aguenta, não saudade. aguenta? É assim mesmo. Linda, bem-vinda, bem-vindos, pessoal. Vocês que entraram aqui agora, dispara esse aviãozinho, chama todo mundo aqui para nossa live.
Rita, vamos lá, agora é contigo, vai. Então, Fiz aqui todas as introduções, vamos lá. você foi falando, a minha cabeça foi viajando, né? Porque, gente, como a Ai, gente meu faz Deus. coisa e não percebe, né? Quando Muita, você muita. começou ali o projeto Mãe que Acolhe, é uma comunidade terapêutica que acolhe homens de 18 a 65 anos com a questão da dependência química, né? E aí tem ali o processo terapêutico, a gente não usa a palavra tratamento, é um processo terapêutico, Tá. porque Por isso que eu a falei, me dependência corrige, amiga. a dependência química, ela é bem voltada assim no sentido de uma mudança comportamental, né? Então, essa questão do autoconhecimento é fundamental, uma peça fundamental nesse processo terapêutico que eles iniciam lá. Aí quando eu já estava, eu não me recordo se quando você começou já tinha terminado ali o curso de pedagogia, né? Tava terminando. Eu lembro que a gente trocou ali umas figurinhas e eu começava ali a participar com os meninos e ali vai acendendo aquela chama, né? Porque até então a comunidade estava no início se estruturando, os nossos colaboradores, profissionais, funcionários ainda não tinha toda aquela equipe formada, né? Então você me ajudou muito nessa questão de gestão de equipe ali naquele começo. Eu lembro que a gente sentou ali um pouquinho umas cadeiras e você me ajudou, me auxiliou. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, Rita. Nossa, de como chamar um funcionário para conversar, de como abordar ali para ele melhorar em algumas questões, ou mesmo chamar a atenção quando necessário, porque são vidas sobre nossa responsabilidade e tem hora que a gente não pode esperar para daqui a pouco, tem que ser naquele momento. As estruturas de feedback, né? Sim, sim, nossa, eu lembro assim, foi muito material, tanto teórico ali, né, no papel, escrito, mas também nas nossas partilhas e nas nossas conversas. E depois disso, vai acendendo, né? Aí eu procurei um atendimento com uma psicóloga no particular, fiz ali alguns encontros, né, 10 ou 12 encontros, não me recordo, de atendimentos voltados para esse autoconhecimento, psicologia breve, como eles chamam, que é começo, meio e fim, não é aquele atendimento contínuo. E aí vai surgindo, né, a vontade, eu continuando no projeto Mãe que Acolhe, só que eu fui voltando mais para o atendimento das famílias, né? Eu comecei a me identificar mais nessa questão de atender mais as famílias. E aí, por questões assim, foi surgindo também a questão do Instituto Tari, né? De ir a mais pessoas. Porque quando você conhece algo bom, você quer oferecer mais, né? Você quer que todo mundo ali entenda essa importância de parar, de olhar para si, de refletir. Você falou algo muito legal, né? Quando a gente vive um processo interno de mudança e transformação, a gente tem uma certa ilusão no começo. Vocês vão entender onde a gente quer chegar, gente. De que aquilo também que a gente viveu, o outro vai ser capaz de viver na mesma intensidade, no mesmo momento, na mesma instância e tudo mais. E a mera ilusão. Então, eu fui muito assim, com toda essa esperança, essa garra, esse amor e até essa intenção de levar algo de bom. Mas o outro precisa estar também com a intenção de receber, né? E de fazer o seu, quando a gente está falando aqui, né, no caso de autoconhecimento, de fazer esse movimento que é único e pessoal. Então, por mais que possam ter profissionais, no caso da Rita, que hoje faz também um acompanhamento com as famílias, né, esse atendimento que ela chama de chá terapêutico, que é justamente também um pouco do cunho preventivo, né, relacionado a toda essa questão da dependência química, né, relacionada ali aos familiares e tudo mais. Então, assim, o outro também precisa estar disposto a receber. Então, por mais que eu falo isso, Rita, com muita gratidão, com muito amor, mas assim, eu fui também pega de surpresa muitas vezes, e muitas questões, até quando eu fui levar para as escolas muitas coisas, assim, desde 2017 eu tô nessa jornada, né, amiga, intensa que eu falo. Antes disso, mas intensamente, batendo de porta em porta, indo nas escolas, levando palestra de autoconhecimento, de inteligência emocional, falando isso, fazendo. Então, assim, nem tudo era aquilo que eu achava, porque foi bom para mim. Mas o outro muitas vezes ainda não está preparado, né? O outro muitas vezes ainda não consegue receber. E aí você vai precisar lidar também com isso da melhor forma possível, porque aí cada um tem o seu tempo, né? Cada espaço, cada lugar, né? Mas o mais legal é que quando você vive para você, você já saiu de um nível, né? Você já está em
em outro nível, né? Com uma nova visão, né? Com um novo olhar. Então, isso também é muito legal. E aí, amada, eu quero que você fale pra gente desses benefícios, né? Da gente viver esse processo que é o seu trabalho, né? Também, de certa forma. Foi o que nós vivemos no coach, mas é o seu trabalho também, né? Você me fez lembrar uma fala da doutora Isaura, né? Que não está mais entre nós, mas nunca será esquecida. Nunca. E ela falava assim, que quando a gente sai daquele lugar, não adianta, você não volta mais para aquele lugar. Você não tem como. Você expandiu o seu conhecimento, você tá, ó, me emocionei falar dela. Você foi assim para além, né, daquilo que você enxergava antes. Então você não consegue mais voltar para o lugar onde você estava. Né? Então, e às tá vezes tudo esse bem, processo, né? sim, e às vezes a gente não consegue lidar com as pessoas que estão à nossa volta, como você disse, né? Então a gente também precisa aprender a entender que eu não consigo voltar, mas eu vou esperar as pessoas também terem o tempo dela, né? Respeitar este processo delas também é muito importante. Mas isso a gente aprende no autoconhecimento mesmo, né? A gente para de essa autocrítica diminui tanto que a gente também consegue olhar para as pessoas sem menos cobrança. Eu acho que uma das coisas assim que mais hoje é uma ferramenta muito importante para a minha vida pessoal, acredito que seja isso. A gente diminui as próprias cobranças, né, que a gente faz de nós, de dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Mulheres, né? Então a gente é mãe, a gente dá conta da casa, a gente tem que ali lidar com as questões do marido, a gente tem que, quem é professora, né? Não só os seus filhos, os filhos dos outros. Então a responsabilidade. A escola veio aqui para dentro de casa, para quem é professora, né, Rita? A escola está aqui dentro de casa e tem que dar conta das notas e atividades e enfim, né? E aí, nesse autoconhecimento, quando a gente vai percebendo assim, tá, se eu não dei conta hoje, tá tudo bem, calma, né? Então, esse também, aí a gente também não cobra do outro se o outro também não dá conta, né? Então, o nosso convívio com as outras pessoas, os nossos relacionamentos interpessoais, eles ficam mais leves. Então, assim, eu, como experiência pessoal, de todo esse processo de autoconhecimento que a gente iniciou lá atrás, né? A gente foi bebendo, vai bebendo de algumas fontezinhas, né? Uma absorve mais coisa, outros você se identifica mais, né? E foi essa questão de que os nossos relacionamentos estão ficando mais leves. Eu acredito muito, a gente vai se aceitando mais e isso faz com que a gente aceite melhor os outros também. Exatamente. Então, eu complemento, vamos dizer assim, ou dou foco, quando você falou assim, Rita, nessa questão do aceitar, essa questão do aceitar, ela tem essa linha tênue do respeito. Por quê? Que tanto com você, então eu vou me respeitar, eu vou respeitar os meus limites, eu vou entender que a minha expansão de consciência, ao me conhecer, me fez ali olhar para alguns monstros que existiam dentro de mim e olhar para eles e saber conviver com eles ou eliminá-los de alguma forma ou conviver com eles, né, também de certa forma, mas que ao me aceitar, ao me respeitar, saber entender dos meus limites, saber me compreender na essência dessa compreensão desses limites, dessa autoaceitação, com o outro não é diferente. Vocês já pararam para pensar, gente? Gente, tá fazendo sentido? Coloca isso aqui para você, coloca aqui pra gente, a gente tá no primeiro pilar aqui do autoconhecimento. Do autoconhecimento, coloca aí se tá fazendo sentido. Porque nesse movimento de aceitação, de respeito, desse acolhimento, que eu vou realmente me aceitar, me acolher, né? Passa até um pouquinho pelo caminho da autoestima também, do me estimar-se, né? Do meu querer bem. Fica quase impossível eu ficar o tempo todo ali criticando um outro, julgando o outro, porque o julgamento passa pelo filtro dos meus valores, então eles são até quase que automáticos, mas eu depois decido se eu vou fazer uma condenação com aquilo ou se eu vou falar, bom, realmente eu não concordo com isso, mas eu respeito, porque é do outro e não é meu. Então a mulher vai parar até, Rita, não sei se você concorda comigo que nós mulheres, muitas vezes, além da gente querer dar conta do que é nosso, isso eu falei numa live, acho que na semana passada, na terça-feira passada, além da gente querer dar conta do que é nosso, a gente quer dar conta da vida dos outros, do que é dos outros. Então, olha,
quer resolver os problemas dos outros, né? Quer resolver o problema dos outros, sabe? Quando eu falo da conta, não é a fofoca, não. É de resolver a vida dos outros, é de resolver os problemas. Não pode deixar que eu faça planilha, não pode deixar que eu faça o mural, não pode deixar que eu dou conta. Você tá com... Ai, nossa, você quer que eu converse com seu filho? Ah, ele não tá te obedecendo, você quer que eu converse com ele? Gente, peraí, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, que aí a gente vai realmente estar no nosso lugar, resolvendo a nossa vida, vivendo a nossa história também, né? Resolvendo a nossa vida, vivendo a nossa história, mas dentro de um processo muito mais leve, não tão pesado assim, né? Não tão pesado. E detalhe, o autoconhecimento também faz com que a gente não se compare, né? Porque muitas vezes tem isso, né? Essa questão da comparação. A Rita colocou bastante aqui a aceitação, e eu quero trazer essa questão da comparação, porque além dessa questão da comparação, aí volta lá no julgamento, na crítica, gente. E aí a gente se critica, se julga o tempo todo, né? Se critica e também critica o outro. Então, acho que o primeiro pilar aqui, eu acho que, não sei se deu essa clareada aqui para vocês, né? Se fez sentido, né, para vocês. Ó, vocês colocaram aqui que fez, né? Alguém está colocando assim. Quer ler, Rita? Deixa eu ver aqui, olha. Alguém colocou assim. Para mim já sumiu. O que mais percebemos é essa dificuldade nos relacionamentos e automaticamente esse comportamento, né? Sim, é verdade, né? Talvez a maior dificuldade, porque quando a gente fala desse relacionamento também, a gente precisa entender que é um relacionamento intrapessoal, que é eu comigo, por isso que a gente falou, né? Tudo vai partir de um movimento interno. Então, se eu estou o tempo todo me julgando, me criticando, não me aceitando, me condenando num processo de, sabe, até mesmo o obscuro, assim, de uma realidade, fantasiando muita coisa, vai ficar muito mais difícil eu aceitar o outro. E quando eu falo de aceitar, não precisa concordar em si, mas é respeitar. Você não precisa concordar, você não vai colocar os seus valores numa mesa para negociar os seus valores. Não tem essa necessidade, né? E você, inclusive, vai conseguir se posicionar para não chegar a esse ponto. Não precisa disso. Mas o fato é que, quando eu me relaciono bem comigo, fica muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo eu me relacionar com o outro. Porque eu vou entender que é do outro, que não é meu, que não tem nada a ver comigo e tá tudo bem, tá tudo certo. E as escolhas do outro, consequências dele também, não minhas, não tem nada a ver. Tá tudo bem, a gente, né? acaba podando também as pessoas, né? Porque se eu faço tudo pelo outro, eu tô querendo dizer que o outro não é capaz de fazer, né? Então eu podo também a questão do outro de crescer, de fazer o seu papel, de dar conta daquilo que é seu, né? Você falou assim, a planilha, deixa que eu faço. Então, um tempo que você poderia ter para você, você acaba fazendo o que é do outro, aí você não faz com que o outro realmente assuma suas responsabilidades, aquilo que ele dá conta de fazer, e você não tem um tempo livre para você fazer suas coisas, porque você quer resolver o de todo mundo, né? Uma coisa bem legal que você colocou, que a gente teve uma experiência, eu também trabalho no Centro para Crianças e Adolescentes, então lá nós temos crianças de 6 a 12 anos, a 14 anos e 11 meses, e elas fazem contraturno escolar, então se estudam à tarde, ficam de manhã, se estudam de manhã, ficam à tarde, e a gente desenvolve atividades socioeducativas. Não é na área escolar, né? É a área cultural, lazer, esporte, nessas questões assim, não pedagógicas, podemos dizer. Mas uma coisa interessante é que muitas vezes o comportamento das crianças é como você falou, quer que eu resolva, mãe, né? Quer que eu fale com seu filho? E aí a gente foi percebendo o quanto é o contrário, né? É um movimento contrário. A força dos pais ali se faz necessário naquela presença ali com o filho. E aí a gente foi mudando a nossa linha. A Kelly tá aí para não deixar eu passar vergonha. Gente, como realmente enche a Rita de coração aqui agora. Porque isso é um tapa até na nossa cara de professora, Rita. Você disse tudo. Muitas vezes a gente tira a força que é do outro. O lugar que o outro ocupa. Né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes não tem aquela referência, né? Às vezes os pais estão ali na fragilidade, às vezes algumas escolhas que faz com que eles não sejam naquele papel de referência que talvez o nosso julgamento ache que deveria ter
atitudes diferentes. Mas ali, para aquela criança, o primeiro papel de hierarquia é o pai e a mãe, né? Então, se a gente muda, se a gente ultrapassa e sai, tira eles desse papel, né, é diferente, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma fala lá no nosso espaço, né, por exemplo, assim, se na sua casa, se lá vocês fazem desse jeito, aqui no CCA a gente tem regrinhas diferentes, né? Eu falo assim, em casa você pede para ir no banheiro? Não, tia, na escola você tem que pedir, não tem? Então, aqui o CCA tem outras regras, para que a gente também não tire essa questão de, nossa, então meu pai e minha mãe faz errado? Então eu não vou mais obedecer o que meu pai e minha mãe faz, né? Então, essa percepção também, eu acredito que é muito importante de nós, né, da nossa parte, que somos cuidadores de filhos de outras pessoas, né? Então, nós ali no espaço, os professores na escola, na sala de aula, de mostrar para as crianças essa importância do papel e da força que o pai e a mãe têm. E que muitas vezes a gente pode ajudar por trás, né? Mas não no papel deles. Isso que eu ia falar agora. Não é exercer esse papel, nem essa função, e muito menos esse lugar, que é da família, que é dos pais e tudo mais. Mas dentro do seu lugar de professor, de professora, de cuidadora que seja, enfim, conseguir conciliar e falar para esse pai, para essa mãe, dizer, olha, aqui está a sua força. Só que muitas vezes a gente só é capaz de fazer isso quando a gente também está fortalecido nas nossas forças. Porque se a gente também está enfraquecido na nossa identidade, na nossa autoestima, nas nossas capacidades, e aí a gente ainda está falando do autoconhecimento, então se existe essa fraqueza nesse processo nosso de autoconhecimento, vai ficar confuso. Vai ficar confuso. E na live de terça, Rita, muitos professores aqui que me acompanham, que talvez te acompanham também, estão nesse período de férias. Na live de terça-feira passada, eu até falei, que foi até um tema bem interessante, que é como se desligar, né, da escola nesse período de férias, ou até mesmo no final de semana, num feriado prolongado. Às vezes os professores não conseguem, têm essa dificuldade de se desligar. E aqui está um ponto também, que eu não coloquei na live, mas a gente pode fazer essa associação. Por que a gente muitas vezes não consegue se desligar? Porque eu estou ocupando um lugar que não é meu. Sim. Na fila do pão, vamos dizer assim. Eu tô num lugar, num nível ali de envolvimento, de relacionamento com esse aluno, com essa família, com um trabalho. Eu estou num lugar, ocupando um lugar que não me cabe. Mas eu estou ali, eu estou me colocando ali, estou fazendo intervenções e estou ainda achando que tá certo. Mas eu estou com dor na coluna, estou com dor na cabeça, eu estou com estresse elevadíssimo, ansiosa, não consigo dormir, não consigo descansar, não consigo me desligar. Olha e isso. O autoconhecimento nos leva ao nosso lugar, né? Então, é isso que é legal. Perfeito. Ao nosso lugar. Qual que é o nosso papel mesmo, né? Não é o de salvar todo mundo, porque isso a gente não vai dar conta, não é esse papel. É de fazer o nosso melhor, mas também respeitando, auxiliando o outro a fazer o melhor dele, né? O melhor do outro, né? Exatamente. Então, se você vai conversar com aqueles pais, então você pode fazer com que esses pais também façam o melhor no papel deles de ser pai, de ser mãe, mas quando você entende qual é o seu lugar, quando você se conhece, né, você entende que você precisa também de um lazer, que você também precisa de descanso, que você também merece. Muitas vezes não é nem precisa, é merece, né? Porque às vezes a gente também, o autoconhecimento, ele nos leva a esse papel de merecedor. Eu mereço descanso. Eu mereço, é verdade. Lazer. Né? Eu dei conta do que era meu de segunda a sexta, então sábado e domingo eu mereço meu descanso, eu mereço meu lazer, né? Então essa também é um benefício que o autoconhecimento vem trazer para nós. A Kelly colocou assim, eu vou ler o que a Kelly colocou. Exatamente, a gente está falando aqui das famílias. Olha lá! A gente estava falando aqui das famílias. A presença dos pais fazem com que as crianças sintam-se olhados, assistidos e fortalecidos pela raiz da família, independente da realidade que há
família esteja vivenciando. Gente, vamos dar um Ai, abraço que nessa orgulho Kelly dela. agora. Que orgulho dessa Kelly, meu Deus. Coraçãozinho pra você. É isso mesmo, Kelly, obrigada, viu? E por quê? Muitas vezes a gente também, dentro desse contexto que para o nosso julgamento é um contexto frágil, um contexto difícil, um contexto... Aí a gente vai ali querendo abraçar tudo e a todos, querendo dar conta... E realmente a gente, quem se enfraquece depois somos nós. Eu gosto de usar aquela analogia que eu tenho utilizado nas últimas lives, que é o seguinte: como que eu vou encher o copinho do meu aluno se a minha jarra está vazia? Né? Como que eu vou encher o copinho das famílias se a minha jarra está vazia? Então o autoconhecimento traz para nós o encher-se, né? Essa força, essa visão, porque clarifica, né, a visão, e a gente se fortalece. Quando eu falo de força, eu estou falando das virtudes, eu estou falando daquilo que a gente tem como valores, da nossa essência, da nossa identidade, e até o que a Rita colocou aqui. Poxa, vai chegar num ponto aqui que eu também me sinto merecedora, que eu também me sinto capaz, porque eu sei quem eu sou, e isso é autoconhecimento. Né? E aí, Rita, a gente tem o próximo pilar, né, que é o da autonomia, né? Então, passando por esse caminho do autoconhecimento, a gente se torna mais autônomo. Por quê? Porque o que acontece? A gente vive a Rita colocou, né, essa expansão de consciência, que é essa mudança de paradigma, né? Essa metanoia que a gente fala, né? Essa mudança de mentalidade. E quando você vive essa mudança, você vira essa chave, você pega a sua vida nas mãos. Você pega a sua vida. Então, seja no âmbito profissional, pessoal, espiritual, fisicamente falando, tudo que você for fazer é com muito mais consciência daquilo que precisa ser feito. Né? Faz sentido, Amada? Quer complementar? Eu costumo dizer que a gente se torna autor da própria história, né? Eu gosto muito dessa fala, assim, autor da própria história, porque a gente vai vivendo história que outras pessoas às vezes colocam para nós, a gente sonha sonhos de outras pessoas, e aí a gente deixa de viver aquilo que realmente a nossa essência foi criada para ser, né? Exatamente. Eu gosto de colocar nos nossos encontros que se eu deixo de ser quem eu fui criada para ser, o mundo fica menos rico, porque eu fui criada para essa função, para essa finalidade, para essa essência ser explorada ali. Então, se eu deixo de ser, né? Então, se eu sou autor da própria história, eu coloco ali em prática aquilo que a minha essência nasceu para fazer, né? Então, ser autor da própria história, ter autonomia. Eu gosto muito de um exemplo que eu costumo dar nos meus encontros, que é a estação da Sé, né? Que o metrô para, fica lotado, então você entra por uma porta, se você não segura, você é empurrado e sai do metrô, você não fica dentro do vagão, você é empurrado. E às vezes a gente é empurrado no nosso dia a dia, a gente não tem autonomia, a gente entra para um lado, vai para o outro e vai perder o trem, o vagão foi embora. Então, o autoconhecimento, ele nos dá essa oportunidade de segurar. Não, eu vou ficar no trem, ninguém vai me tirar daqui. Aqui é o meu lugar. Onde eu quiser, até onde eu quiser. Ficar. Se eu quero descer na próxima estação, é na próxima estação que eu vou descer. Não é que não é vocês que vão me empurrar, não. Perfeito, então é essa autonomia, né? De você poder realmente... Mas como que eu vou saber o que eu quero? Como eu vou saber o que eu gosto? Através do autoconhecimento que veio lá atrás. Aí a gente volta lá no primeiro pilar, né? Como que eu vou saber a estação que eu tenho que descer? Como que eu vou saber até onde eu vou segurar? No trem da vida? Como que eu vou pegar aqui, vou continuar a sua analogia aqui, Amada. No trem da vida, até onde eu vou? Né? Até onde eu vou segurar? Quais as estações eu vou descer? Qual a outra estação eu vou entrar novamente para descer novamente de novo? Então, essa autonomia te traz, inclusive, ouso em dizer, Rita, as frustrações né, das escolhas e o bancar essas escolhas. Hoje, eu não sei se a minha amiga Cláudia já saiu, ela entrou aqui. Cláudia, se você estiver por aí, coloca um coração aí, faz um sinal de fumaça. Mas eu estava falando justamente isso hoje com ela. E nós estávamos trocando aqui uma figurinha nesse sentido, né? Que o autoconhecimento, essa expansão de consciência de falar, puxa, é isso que eu realmente quero, me faz bancar também as frustrações dessa escolha. Ou celebrar as vitórias dessa escolha. Então, quer dizer,
a beleza da vida vai ser sempre essa, né? Mas que eu não seja simplesmente empurrada para dentro ou para fora de um trem, não. Que eu realmente esteja ali porque eu quero estar, que eu desça a hora que eu quiser descer. E se eu descer na estação errada, Simone, banca isso, banca essa decisão. A decisão foi sua. Espera o próximo, querida. Vamos lá. E vamos para cima da vida, sabe? Então a autonomia traz para a gente também essa possibilidade de eu não entregar o meu roteiro. A Rita falou de escrever a própria história, né, Rita? Então de eu não entregar o roteiro da minha vida na mão de ninguém. Eu não quero que a Rita escreva o que a Simone vai fazer ou deixar de fazer. Não, quem está escrevendo aqui sou eu. Eu estou escrevendo, eu sei o que eu quero e eu estou escrevendo. Consequências do sim, do não, do fazer ou não fazer também são minhas. E tá tudo bem. Aí é que tá a questão, né, Rita? Nós fomos criados, né, nosso contexto a nível Brasil, de escolarização, de família, né? Desde o Brasil colônia, vamos dizer assim, a gente já foi ali, já tem uma consciência coletiva aqui de que nós fomos muito robotizados em muitas questões, né? Não fomos treinados a pensar, não fomos treinados a questionar. Então, desde muito cedo, as crianças não podiam, nós, né? Eu vivi muito essa época. A Rita brincou falando aqui que ela tá batendo na porta dos 40, mas eu já fiz os meus. Na verdade, então, eu tenho 15, eu só quis impressionar. Desculpa, amiga. Tenho quase 40. E eu 18, eu só quis assim também, né? Então, assim, a gente, na nossa época, a gente mal podia falar, mal podia questionar, um professor era inquestionável, era o dono de uma verdade absoluta. Então, hoje a gente vê que isso está mudando a passos lentos, mas está mudando, né? Então, quer dizer, quem questionava quem? Não, imagina, pai e mãe, a gente também não podia abrir a boca dentro de casa para falar nada, né? Não se tinha essa possibilidade. Então, durante muitos anos aí, né, muitas décadas, ao longo de, né, centenas de anos, a gente também viveu isso, né? E a gente traz conosco até hoje uma consciência coletiva dessa falta de autonomia, porque a culpa é do governo, porque a culpa é do professor na escola, porque a culpa é do pai, da minha mãe. A culpa é porque eu fui pobre. A culpa é porque eu não tinha dinheiro. É porque eu não tinha dinheiro, gente. Então, a culpa, sabe? Então a gente fica terceirizando. E aí a autonomia vem contra essa crença. Que aí eu não terceirizo mais. Aí eu assumo, eu vivo, eu tô disposta. Aí eu entro nesse trem a hora que eu quiser entrar nesse trem, eu saio desse trem a hora que eu quiser entrar, e eu assumo as consequências dessas escolhas. A minha psicóloga costumava me falar assim, são desculpas verdadeiras, Rita. Vem com essas desculpas, não. Eu falei, mas não, é verdade. São desculpas verdadeiras. Eu não tô falando que você tá mentindo pra mim. Mas é uma desculpa. Você poderia ter feito de outro jeito, né? Então, muitas vezes, a sempre gente vai ter escolha, coloca, né? A gente coloca. Então, assim, realmente, eu fui pobre, não tive condições. Tá bom, ok, mas e agora, né? Nessa oportunidade que você está tendo hoje, quais são as suas escolhas neste momento? E muitas pessoas fogem desse processo de autoconhecimento porque é difícil ir para essa parte da autonomia, né? De aceitar as consequências, de não poder pôr a culpa, terceirizar a culpa ali no momento que as consequências começam a surgir, né? Então, não, eu tomei a decisão consciente, e agora? Deu errado, como que eu faço? Né? Então, não, exatamente. É muito mais fácil. E então, agora exemplo, que deu errado, eu não posso culpar ninguém, né? Acusar ninguém de que tudo deu errado. Né? Então, no exemplo da sala de aula, né? Se eu só faço o que me mandam, se dá errado, tá vendo? Eu fiz o que me mandaram. Então, eu não tenho autonomia. Das pessoas, né? Só faço o que me mandam. Então, essa autonomia em todas as áreas do nosso dia a dia. Todas as áreas. E aí a gente entra dentro, né? Porque tudo que faz, e eu costumo falar assim, não é
dizer, o silêncio também é resposta. Então, quer dizer, sempre vai ter uma consequência, sempre, né? Sempre vai ter um resultado, sempre vai vir algo do não fazer e do fazer, né? Mas aqui, dentro dessa visão que a gente está falando do autoconhecimento, da autonomia, da atitude, né? Dessa atitude, essa atitude, Rita, eu gosto de trazer o conceito do chá aqui para nossas lives. Por quê? Porque o conceito do chá que trabalha o C, o H e o A, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude, que é o chá. C do conhecimento, o H da habilidade e o A da atitude, né? Eu gosto de trazer esse conceito porque, assim, a BNCC, que é um documento que norteia toda a educação nacional hoje, a gente sabe, ela trabalha com esse conceito de competências. E esse chá são esses 3 pilares da competência. E essa atitude, né, dos 3 pilares da competência, o conhecimento, a habilidade e a atitude, quando a gente fala do conhecimento, que é o que a gente acabou de falar aqui, desse autoconhecimento, que a gente pode trazer para o autoconhecimento, né? Conhecimento de si mesmo. A habilidade é eu colocar em exercício, em prática, tudo aquilo que eu sei a meu respeito, minhas virtudes, meus dons, meus valores, a minha maneira de pensar, de sentir e de agir, e bancar isso com autonomia, né? E a atitude? A atitude é o meu querer. A minha atitude é a minha vontade. Ninguém vai fazer por você se você não quiser. Ninguém, não tem Cristo Cristo já veio, né? Aliás, né? O Senhor já assumiu a forma humana, já esteve aqui conosco, já fez o que era para ter sido feito, agora é contigo. Sabe? Então, a atitude, essa ação, vai verdadeiramente te colocar dentro de um novo patamar, dentro de um novo movimento da vida, dentro de novas realizações. Quais têm sido, Rita, eu acho que aqui a gente já pode fazer algumas perguntas assim, sabe? Para provocar esse povo que vai ver essa live, que está vendo agora, que vai ver depois. Porque assim, quais têm sido as suas atitudes? Olha, Simone, como que eu sei que está certo ou que está errado ou que não está legal? Olha para os seus resultados. Olha, o seu corpo é um resultado. O relacionamento amoroso é um resultado, né? Com esposa, namorado, namorada, sei lá, enfim. Com os filhos, relacionamento com os filhos. O seu trabalho hoje é um resultado. Você está na escola que você gostaria de estar? Ah, Simone, meu sonho é prestar um concurso público, não tô não. E aí? Então, tudo, o cartão de crédito é um resultado. A conta bancária é um resultado. Se tiver alguma coisa dessas, inclusive, que a gente está ilustrando aqui para vocês, que você vai pensar, puxa, acho que aqui, nesse ponto aqui, não está do jeito que eu queria, não. Então, é isso, você já sabe aonde você vai precisar mexer, aonde você vai precisar ter o quê? Novas atitudes, novas ações, né? Que a gente trouxe esse tema, né? Autoconhecimento, autonomia e atitude, para você entender que vai ser esse o movimento que vai mudar o que você precisa mudar hoje, na sua vida, independente da história que você viveu. Fez sentido? Complementa, Rita. Não, então, você falando assim, né, a questão da autonomia que nos leva a gente colocar a culpa, né, nas consequências, quando não sou eu que decido, não sou eu que faço, e a questão da ação, da atitude, a gente, quando não toma essa ação, a gente fica naquele papel de reclamão, né? Então, Nossa, como você falou, demais. eu queria trabalhar em outro lugar, mas você mandou currículo? Ah, não, a pessoa vai bater na sua porta? Não vai? Ah, mas eu queria trabalhar em outro horário. Você perguntou? Você foi buscar? Então, assim, às vezes a pessoa, ela tem ali sonhos, ela até tem alguns projetos, mas ela não faz pequenas ações para poder chegar ali naquele resultado final, né? Então, quando a gente fala em ação, são dos pequenos aos grandes feitos, né? Então, se por exemplo, eu não quero mais morar no Brasil, quero ir embora, vou morar na Europa. Tá, aí se passa 2, 3 anos, a pessoa continua falando a mesma coisa. Você já tirou passaporte? Você já viu como é que faz para ir morar lá? Não, a pessoa pesquisou, guardou um dinheiro. Nunca nem olhou lá como é que faz, né, para sair do país. Então, muitas vezes essa questão também, né? A gente não age e aí a gente, porque, como você falou, o não agir, não quero. Então, ok. Só que a gente não age e a gente fica nesse papel de reclamão também, né? De ali decepcionado, desmotivado,
né? Ontem eu estava num chá terapêutico que eu faço com os funcionários do projeto também que acolhe, e nós falávamos muito de motivação. E a motivação é um ciclo sem fim. Quanto mais você se motiva, você realiza feitos e aquilo te motiva ainda mais. E bora lá, né? Pra cima da vida. E aí, a gente vê também essa questão da ação, né? Sair daquele lugar te move e traz resultados, aí vai te mover de novo, né? Então, a ação também é um ciclo sem fim. Mas se a gente ficar, né, estacionado, a gente não consegue realmente... eu acredito que assim, você pode falar assim, mas eu tô bem, né? Tá bom a minha vida como tá, sem ter autoconhecimento, porque eu não quero conhecer nem meus defeitos. Tá bom assim, não quero olhar para eles, né? Não quero ter autonomia do que eu faço, não quero mudar o que eu estou, tô bem assim. Só que aí você esquece que você não tem a vida que você merece, que você veio para poder realmente viver de fato, né? Realizar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, né? Porque é esse o grande resultado desses 3 pontos, do autoconhecimento, né? Ali da autonomia e da ação, a gente chegar à vida que a gente merece, né? Poder realizar ali os nossos sonhos, poder sentir satisfação de manhã quando acorda, para poder realizar tudo que você planejou para o seu dia, seja no trabalho, no lazer, com a família, mas você se sentir ali pleno, satisfeito. Eu gosto de colocar assim, né, nos meus encontros, vida plena e abundante, né? Para quem tem ali a espiritualidade, é bíblico, e é isso que nós nascemos para ter, vida plena e abundante, e não deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E sem esses 3 pilares é isso que acontece, deixa a vida me levar, a vida leva eu e tudo E mais. O problema é você chegar num lugar onde você não queria estar. Sim. Aí é que tá. Sem autonomia, sem novas atitudes e sem viver o seu processo de autoconhecimento, muito provável você vai chegar num lugar onde você não quer estar, onde você não queria chegar. Você vai ter ali resultados que você não vai ficar feliz, que você não vai se sentir realizado e realizada. E aí eu já quero até, pra gente ir encerrando, porque eu não falei que ia passar... Rita, falta 5 para as 9. Não acredito. Eu levei até um susto aqui agora, nesse horário, gente. Levei até um susto. Tá fazendo sentido, pessoal? Nossa, demais. Isso aqui ia longe até. Gente, e eu quero assim, já aproveitar, E os nossos encontros de coach era assim, né? Eu ia para passar 1 hora na sua casa, a gente ficava quase 3, né? 3 horas aqui no escritório aqui. E aí, gente, olha só. Esses 3 pilares, assim, diante de todos os resultados do que eu venho trabalhando com as pessoas, com os professores, com as escolas, né, diante de tudo, e as próprias alunas também do curso de inteligência emocional, diante de tudo isso, esses 3 pilares, foi o consenso que eu cheguei, que eu falei, bom, esse trabalho se resume... Se eu pudesse resumir e para estruturar uma metodologia que é um passo a passo, né, de como fazer a pessoa ter uma realização pessoal e profissional, viver uma mudança, né, de mentalidade, viver um processo de autoconhecimento, o que eu faria? Então, eu desenhei com muito carinho, né, esses 3 passos para a gente sintetizar esse trabalho, né, que eu venho desenvolvendo há muito tempo. A Rita sabe disso, eu tenho sangue no olho, gente. Eu vou com sangue no olho, mas eu vou pra cima da vida de uma tal forma que eu acho, olha, o dia que eu morrer, eu vou estar lá diante do Senhor, assim eu espero, e falando, Senhor, eu não titubeei, eu não vacilei, eu fui pra cima da vida, eu fiz, porque a Rita sabe, quem me acompanha sabe, até no online não me paralisou, porque verdadeiramente eu acredito nessa força que está dentro da gente, mas que de alguma forma, desde o nosso nascimento, a gente foi colocado dentro de uma caixinha. E nós não fomos criados para ficar dentro dessa caixinha. Nós somos águias. Por isso que é o método águia, né? E vem desses 3 As, né? Que é o autoconhecimento, a autonomia e a ação. Então tá tudo interligado. E aí na sexta-feira, Rita, e para todo mundo que está aqui, na sexta-feira vai ter um encontro, né, de mentoria gratuita que eu faço toda primeira sexta-feira do mês às 8 horas da noite. Então quem quiser pode entrar no grupo do WhatsApp ou já fazer a inscrição direto aqui pelo link da biografia aqui do Instagram.
tá? Então, ou me chamar no direct. Ah, Simone, não estou conseguindo fazer minha inscrição, me chama que eu mando para você o link também. A própria Rita pode mandar para vocês o link tranquilamente, porque a gente vai ter um bate-papo. Não é venda de curso, não é, gente. É tudo aquilo que eu já fazia no gratuito, ó, há muito tempo, e trouxe aqui para o online também, sabe? Então, é um encontro mensal. E para fazer você viver e experimentar minimamente isso. Claro, tem curso, tem a mentoria, eu tenho, esse também é o meu trabalho, né? Mas esse encontro não é assim, para vender curso, nada disso, né? É um encontro realmente gratuito. E de modo especial, o tema de amanhã, né? Que amanhã é o nosso encontro, a gente vai falar, eu vou falar com vocês sobre os perfis comportamentais, tá? Então, pra gente viver o autoconhecimento, né? Entender os perfis comportamentais. Então, se esse for um tema legal para você, entra lá na mentoria para você participar, tá? Vai ser bem bacana, às 8 horas da noite amanhã, tá? Então é legal, né, Rita, a gente poder falar isso aqui pro pessoal, porque às vezes o pessoal fica achando que é venda de curso, ou achando que... Mas aqui já deu para vocês entenderem, né? O que é esse trabalho, é um trabalho sério, de muitos anos, assim, e validado, né? Olha lá atrás onde eu comecei, né? Então é válido isso, tudo válido, tá? Para você. Aqui a Roberta colocou assim, ó, o medo me atrapalha muito para não tomar uma atitude. O que fazer? Você quer responder essa, amada? Ou eu respondo? Tanto faz. Você, né, depois termina aí com chave de ouro, porque a parte de crenças limitantes, assim, que eu consegui superar na minha vida em muitas áreas, foi ali no processo com você. E o medo, ele vem, né, nos limitar de uma maneira muito grande. O que é mudança, né, aquilo que é incerteza, aquilo que a gente desconhece, eles dão um certo medo, né? Mas aí você precisa avaliar realmente quais são as consequências daquilo que o medo está impedindo, né? Por que será? Quais são as consequências que você acredita que essa decisão vai gerar, né? Aquilo que eu acredito que com o autoconhecimento, como nós falamos aqui, ele vem trazer pontos onde você vai poder pensar, né? Eu quero continuar assim, a incerteza do que vem pela frente nessa mudança, nessa decisão, é mais emocionante, né, essa busca, ou continuar como eu estou, né? Então, acredito que a gente vence o medo quando a gente chega a um ponto onde fala assim, não, aqui aqui não dá mais. Perfeito. Né? Eu prefiro superar, eu prefiro arriscar mais. É que dentro do coach, Roberta, a gente tem uma ferramenta chamada de análise SWOT, que a gente analisa os prós e os contras de todas as decisões, isso é muito legal. Mas tudo que a Rita falou, só para completar, Rita, eu acho que eu colocaria aqui para a Roberta assim, sabe aquela velha história, vai com medo mesmo? Tá com medo, vai com medo mesmo? Traz o medo com você. O medo faz parte da nossa vida. Imagina um bebê quando nasce. Um bebê não tem noção porque ele não tem consciência, ele não tem medo. Mas ao longo da nossa história de vida, o medo é inserido dentro de nós. Foi o que a Rita colocou, das crenças, né? Crenças limitantes. Então, ele é inserido em nós pelo que a gente viveu, pelas experiências, por tudo aquilo que a gente sentiu. Então, a gente começou a experimentar o medo, né? Então, ele só não pode paralisar a gente. Mas a gente vai continuar sentindo sempre muito medo, né? E que ele não nos paralise, mas que ele faça parte da nossa vida e que possa filtrar ali também, de certa forma, ali as decisões, porque já pensou também se a gente vivesse sem medo nenhum de nada? Como que seria? Cara a tapa. Né? Não dá para ser assim. Então vamos entender também o medo como tendo um lado bom e continuar, né? Que ele possa não trazer essa paralisação, né? Para que não tenha atitude, como você colocou. Acho que só isso mesmo que eu ia completar, sabe? Porque é essa questão. Mas assim, Simone, você estava falando que amanhã não é venda de curso, mas se for venda de curso também, comprem, tá? Porque assim, eu sou muito grata não é, por não. por todo o processo que eu passei. Se hoje eu estou, assim, colhendo muitos frutos, você tem um papel fundamental aí em todo o processo que a gente teve juntas. Gratidão eterna, porque na área pessoal, família, como mãe, como mulher, como profissional, em todos, né, nossa, tanto no CCA quanto no projeto Mãe que Acolhe, que eu continuo
no trabalho chá terapêutico desenvolvendo para as famílias, com o Instituto Tari. Então, eu sou muito grata a tudo aquilo que a gente caminhou nessa jornada. Então, se alguém falasse assim para mim, né, eu vou fazer um processo de coach, vamos lá, um professor, qual mentoria? Assina embaixo com toda certeza, confio no seu trabalho plenamente, né? Então não estou aqui somente falando daquilo que é o meu trabalho, né? Fica o convite aí para as pessoas conhecerem o Instituto Tari, conhecer a nossa página, nossos vídeos, nossas postagens. Quiser conversar um pouquinho algum assunto que teve aí curiosidade do que eu comentei, fica aberto aí para perguntar no nosso particular, né? Mas diante disso também é um fruto daquilo que foi o seu trabalho. Então, sou muito grata. Quero agradecer também algumas pessoas que eu fui vendo que entrou, né? Meus amigos, meu irmão também estava aí. Então, vi algumas amigas, né? Deu para acompanhar alguns nomezinhos. A Gilene, a Yalas. Eu vi também a Day entrando, a Kelly, a Amanda, a tia Roberta também estava aí. Então, gratidão por vocês estarem aqui um pouquinho conosco, né? Ouvindo essa importância dessa ferramenta que é o autoconhecimento, porque é transformador, é divisor de águas, não tem como mais... falando do medo que a tia Roberta colocou, quando a gente... o autoconhecimento, quando começa a surgir essa inquietação, vou usar essa palavra, dessas mudanças, né? O autoconhecimento, ele provoca isso. Esse medo, mas é porque tá te inquietando, tá te incomodando, estar ali mais naquela situação não satisfaz, né? Então, ir para um planejamento de mudança, né? Pensar realmente quais são as escolhas, porque o autoconhecimento ele provoca, a gente não consegue mais ficar como a gente ficava antes. Ele nos obriga a ter essa autonomia, ele nos obriga a agir, não tem como estacionar mais. É isso mesmo. Gente, eu também quero agradecer, Rita. Sem palavras, a gente ficaria aqui horas. Estamos no vermelho, você viu que sintonia? Ai, que lindo! Olha, quando eu tive Nossa, vermelho... é mesmo. Olha que tudo, gente. Rita, muito obrigada. A Rita faz um trabalho lindo, eu já deixei aqui a página do Instituto, eu vou deixar de novo. Vale muito a pena vocês conhecerem. E eu quero agradecer porque é como a gente já falou no início, Deus não une simplesmente pessoas, Ele une propósitos, né? Então eu verdadeiramente acredito muito nisso, eu sigo aqui o meu coração com essa verdade e eu costumo dizer que todas as pessoas que Deus coloca na minha vida são as pessoas certas, assim, sabe? E não é só uma filosofia, não, eu vivo mesmo essa intensidade, assim. E quem me conhece sabe que eu sou intensa mesmo, né? Oh, meu Deus, eu deixo quase o Claudinei doido aqui dentro de casa, né? Claudinei é meu esposo, viu, gente? E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, muito obrigada mais uma vez. Professores, professoras do meu Brasil, entra no link para participar dessa mentoria, porque toda primeira sexta-feira do mês. Se não participar dessa, só em agosto. Aí depois não vai reclamar e chorar o leite derramado. Rita, um beijo no seu coração. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Continue te abençoando, derramando chuvas de bênçãos sobre sua vida, sua casa, as meninas. Que Deus abençoe. Obrigada, gente. Vocês que entraram aqui. Vamos salvar correndo essa live, meu povo. Beijo. Beijo. Tchau, gente.